Olá, o Trajetórias está no ar. Hoje nós vamos conversar com mais um vereador que está estreando na Câmara Municipal. Ele representa o sindicalismo no Legislativo da capital e foi eleito com a promessa de lutar pelos interesses dos trabalhadores. O nome dele é Cláudio Janta. Cláudio Renato Guimarães da Silva, conhecido como Cláudio Janta, nasceu em Porto Alegre no dia 31 de março de 1966. É comerciário, tem 46 anos de idade e é o filho mais velho de Alfredo Dutra, funcionário público estadual aposentado, e Neuza Guimarães, dona de casa. Tem 2 irmãos e uma irmã, mas também construiu sua própria família. Aos 24 anos, casou-se com Carla Slongo, com quem vive há 30 anos. Da união nasceu o filho Cássio Slongo Silva, estudante de marketing hoje com 20 anos. Desde a década de 80, quando ainda era estudante, o vereador tem participação ativa em movimentos sociais e sindicais. Entre 1983 e 84, participou da campanha Diretas Já. Em 1992, também apoiou o movimento dos Caras Pintadas, que pediu o impeachment do presidente Fernando Collor. Durante os anos 90, o vereador ampliou sua luta junto aos comerciários, até que em 2004 assumiu a secretaria do sindicato da categoria em Porto Alegre e também a presidência da Força Sindical Gaúcha, cargos que ocupa até hoje. Nestas funções, lutou pelo direito dos trabalhadores e alcançou conquistas importantes, como o dissídio coletivo do trabalho decente, que beneficiou os comerciários no ano de 2007. Um ano depois, assumiu o cargo de conselheiro do BNDES, defendendo propostas de fortalecimento do mercado interno e a geração de emprego. A filiação ao PDT veio em 2009. No ano de 2010, participou de sua primeira eleição. Como não se elegeu, voltou a candidatar-se em 2012, desta vez para vereador de Porto Alegre. Janta foi eleito com 10.675 votos, sendo o 8º candidato mais votado da Câmara Municipal. Para saber mais sobre a trajetória de vida e os projetos políticos desse representante do sindicalismo, nós viemos hoje até a sede da Força Sindical Gaúcha para conversar com o vereador Cláudio Janta. Vereador, muito obrigada por nos receber aqui para essa entrevista. Eu que agradeço, vocês virem aqui na nossa casa, a dos trabalhadores, para nós fazer esse bate-papo. Isso aí. E para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber como começou o seu envolvimento com os movimentos sociais e sindicais. Iniciou muito cedo, eu era uma criança, pode-se dizer, eu trabalhava numa obra e lá trabalhava com chinelo de dedo e ali eu iniciei a minha primeira reivindicação, que era que a empresa nos desse sapato para a gente. Então, ali iniciou, deu certo, não foi só o sapato, a gente arrumou um refeitório, então ali eu iniciei, isso aí lá com meus 13 anos de idade. Bem cedo mesmo. Bem cedo. E mais tarde essa luta se estendeu também com atividades políticas. O senhor participou de vários movimentos importantes para o país no processo de redemocratização, por exemplo, Diretas Já, mais tarde o movimento dos Caras Pintadas, que pediu o impeachment do presidente Collor. Eu posso dizer que momentos históricos, eu estive lá, na época fui dirigente da Umespa, quando nós fomos às ruas pedir o direito ao povo de eleger um presidente da República, um prefeito, um vereador, um governador de estado. Também participei do primeiro encontro nacional da classe operária, o primeiro conclate da classe operária, onde lá se discutiu a agenda como um militante na plateia. E tive o prazer agora de participar como um dirigente do segundo que fizemos. Fui muito para a esquina democrática, aquela esquina onde a gente reivindicou os direitos das pessoas, reivindicava uma política econômica. Então a minha trajetória foi essa, de muita luta, movimento sindical, movimento estudantil e popular. E na época o senhor trabalhava com o quê? Tinha essa atuação nos sindicatos, mas paralelamente desempenhava alguma outra função? Olha, eu trabalhei na construção civil, depois fui metalúrgico, já trabalhei no comércio, trabalhei em armazém, voltei a trabalhar na metalurgia, voltei depois para o comércio, sempre desempenhando essa função,
né, de um ativista e sempre procurando a sustentabilidade, né, porque o ativismo ele não te dá a sustentabilidade. Né? Então, sempre vinculando. Eu não ficava muito tempo nos empregos, sempre fui uma pessoa que reivindicava, né? Sempre busquei descobrir por que as coisas não aconteciam. Quando eu comecei a participar do sindicato do comércio de Porto Alegre, eu tinha meus 17 para 18 anos, arrumei um emprego no comércio e o salário de menor era diferente do de maior. Então foi a minha primeira reivindicação no comércio, porque que eu desempenhava a mesma função e ganhava menos. Né? Aí saí da empresa, voltei para a metalurgia, depois voltei de novo para o comércio, então sempre lutando e reivindicando, participando, né, das coisas. E todo esse movimento, toda essa sua luta, o senhor acredita que tenha dado muito resultado? De lá para cá, o que mudou no movimento sindical? Hoje a aceitação é maior ou é enfrentada maior dificuldade? Como o senhor avalia essa questão? Olha, eu acredito que mudou muito, né? Hoje a gente elege um presidente da República, a gente tem o direito de as urnas votar, né? A gente só não aprendeu ainda, eu acho, a votar ainda. Né? A gente vê ainda pessoas envolvidas com escândalos, pessoas envolvidas com vários desvios de dinheiro público, de merenda, de saúde, sendo eleitos. Então, acho que nós buscamos esse direito e conseguimos. Hoje o povo vai e vota e tem que respeitar a vontade do povo. Então, avançou muito, né? O movimento sindical tem avançado muito, ampliado os direitos e conquistas, né, dos trabalhadores. Cravamos trincheiras para não acabar com o 13º, com as férias, com o fundo. Então, acho que a gente está avançando. Tem que avançar muito mais. A gente tem discutido muito isso, a redução da jornada de trabalho, o fator previdenciário, uma nova tabela do imposto de renda. Hoje, um trabalhador que ganha R$ 1.400 já paga 7,5% de imposto de renda. Quem ganha mais de 4 mil já paga 27,5%, isso é um assalto ao bolso, né, do trabalhador. Então a gente tem essa luta de uma nova tabela de imposto de renda. Eu, quando comecei a trabalhar, eu me lembro que o meu sonho era pagar o imposto de renda, porque o gerente da fábrica lá, o gerente da obra, o cara ganhava muito bem, né? E me lembro que chegava no final, ele dizia, pô, tem que pagar imposto de renda, mas só que ele ganhava, sei lá, uns 25 mil hoje seria isso. Pagar imposto de renda era sinônimo de um bom salário. De um bom salário. Hoje em dia, pagar imposto de renda é um sinônimo de estão tirando do meu, né? Tu faz uma hora essa, paga imposto de renda, tu recebe algum benefício, já passou daquela faixa dos 1.400, tu paga imposto de renda. Então, é uma grande luta nossa, assim como o reajuste dos aposentados. Hoje, o teto do aposentado não chega a 4 mil. A pessoa contribui a vida inteira por um teto, se ganha 5 mil, 8 mil, 10 mil, contribui pelo aquele teto, e quando se aposenta, o máximo que ganha é 4 mil reais. Agora, uma curiosidade, vereador, desse tempo em que o senhor atuou, na verdade continua atuando, né, mas desde o início na sua luta sindical, surgiu o apelido Janta. Por que surgiu esse apelido? Conta essa história pra gente. Olha, o apelido surgiu, né, uma época que eu desempenhava 3 funções. Hoje eu desempenho muito mais ainda. Hoje sou dirigente da Força, secretário do Sindec, vereador de Porto Alegre, né, diretor nacional da Força, mas uma experiência de vida já me permite me organizar mais. E esse apelido surgiu numa época que eu trabalhava, estudava e era ativista. Então eu fazia somente uma refeição por dia e era janta. Eu fazia ela antes de ir para a escola, né? Fazia lá na fábrica que eu trabalhava, tocava a sineta, eu era o primeiro a estar na fila e o pessoal, o jantinha vai comer, o jantinha vai comer. Isso tinha a ver também com uma dificuldade financeira para conseguir... financeira, dificuldade de, né, às vezes quando levava a comida estragava, uma série de coisas. E o pessoal que trabalhava de noite recebia alimentação. Então ficou o apelido e eu incorporei o apelido ao meu nome, né, Janta. É meu nome, eu registrei o nome. Está registrado. Está registrado, só não fiz os trâmites de trocar carteira de identidade, de motorista, tudo isso. Meu nome hoje é Cláudio Renato Guimarães Janta da Silva. Né? Meu nome de registro, novo registro. Meu filho não gostou muito, porque não quer ser chamado de Janta. Minha mulher mais ainda, né? Mas é o meu nome, né? Incorporei no nome. Tenho dificuldade quando as pessoas me chamam de Cláudio, de atender, né? Porque já não se reconhece mais. Eu me reconheço como Janta, né? Sou reconhecido como Janta, é meu nome. Né? Então, é uma história de luta, de vida.
E mais tarde, o seu nome passou por uma segunda alteração. Hoje em dia, o senhor carrega uma crase no Cláudio, onde normalmente ficaria o acento agudo, né? Isso. Por que essa nova alteração? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito, né, em Deus, eu acredito muito nas energias, né? Você pode ver a minha sala aí, é cheia de crenças, né? E eu fiz há muito tempo atrás numerologia, e a numerologia sugeria essa crase, e eu adotei essa crase, né? Tem artistas, tem várias pessoas que botam uma letra a mais no nome, né? Um L ou um I, né? Ou até mudam de nomes, né? E o meu foi a crase, eu adotei a crase. Eu acredito que a numerologia estava certa, eu fiquei um pouco mais calmo, fiquei um pouco mais, né? Era meio agitado, fiquei um pouco mais calmo, as coisas fluíram melhor na minha vida. As coisas para mim são muito imediatistas, né? Eu acho que a vida me ensinou isso, né? Tem que fazer, tem que fazer. Então esse é o maior desafio que eu tenho na Câmara de Vereadores, eu acho, os trâmites, né? As coisas que tem que passar por vários lugares, várias coisas, né? Então, e as coisas para mim sempre foram imediatistas. Dá para fazer, sempre fui muito objetivo, muito prático, né? Dá para fazer, vamos fazer, não dá para fazer, procura-se outra forma de fazer. E isso ajudou a me acalmar um pouco a minha ânsia, né? Bem se dizer, muito ansioso, né? Isso me leva a gaguejar de vez em quando, isso me leva a ter esse porte físico, né? Mas ajudou um pouco. Essa experiência na Força Sindical serviu também de escola para que o senhor entrasse na carreira política? Olha, na realidade foi muito tempo nós achávamos que dirigente sindical tinha que ser sindicalista e o político tinha que ser político. E muitas vezes não vimos os nossos anseios, as nossas necessidades ser alcançadas, né? Os políticos não tinham um entendimento, muitas vezes, do que a gente falava, do que a gente precisava. Então, isso nos levou a procurar colocar nossas representações. Hoje nós temos aí o presidente nacional da nossa central é deputado, nós temos um bom número de dirigentes nossos, deputados estaduais, e principalmente nas câmaras, né? Porque nós temos que discutir o dia a dia das pessoas, né? Uma questão que nos preocupa muito, por que tudo em Porto Alegre funciona no mesmo horário? Por que as escolas, o comércio, os bancos, tudo funciona no mesmo horário? Por que não tem uma escala de horário para as pessoas se mexer nessa cidade? Por que tudo tem que funcionar no mesmo horário? Por que as entregas... É mais alternativa, né? É mais alternativa, fazer um novo plano para a cidade se mexer, né? Não precisa a escola funcionar no mesmo horário que sai quem trabalha na construção civil, quem trabalha na indústria, não precisa o comércio começar a funcionar às 8 horas da manhã. As entregas não precisam ser feitas 11 horas da manhã, quer dizer, coisas que ajudam a pessoa, melhoram a vida das pessoas. Além disso, nós temos que discutir, nós andamos muito por Porto Alegre, nós vimos duas cidades, né? Nós vimos uma cidade que tem acesso à iluminação, que tem acesso à água, que tem acesso a saneamento, a transporte, e nós vimos outra cidade completamente ilhada, completamente abandonada, coisas que quando eu nasci, eu morava no Morro da Cruz e na frente da casa da minha avó, na casa que nós morávamos, tinha uma bica d'água, as pessoas pegavam água ali para fazer comida, lavar roupa, né, uma água que vinha de uma fonte. E hoje, em alguns lugares de Porto Alegre, as pessoas pegam água na bica ainda. Né? Não é uma bica de água de fonte, mas é uma bica do DEMAI, uma bica que fornece água aí para mais de 100, 200 casas. Então, esses desafios nós temos, né? De dar dignidade para essas pessoas. E foi pensando nesse desafio que o senhor decidiu se filiar em 2009, foi ao PDT, numa data inclusive muito simbólica, né? Aniversário de 55 anos da morte de Getúlio Vargas. Eu decidi, né? O PDT
eu olhei muito bem os estatutos dos partidos, né? O PDT é um partido que não pode me expulsar pela minha atividade sindical, porque lá no seu estatuto está que é defender a educação e o direito dos trabalhadores. Então, a minha vida inteira eu fiz isso, né? Defendi o direito dos trabalhadores, a dignidade para as pessoas, então não estarei indo contra o programa do partido, pelo contrário, né? Estarei exigindo que o programa do partido seja cumprido. Me filiei ao PDT porque acredito nos ideais do PDT, que é a escola de turno integral. Eu acho que sem educação nós não vamos a lugar nenhum. Isso nós temos exemplo de países aí que mudaram em 20 anos porque investiram na educação. Eu acho que se nós investir maciçamente em educação, nós vamos ter um povo brilhante, né? O brasileiro é um povo brilhante, um povo criativo, um povo que mostra a solidariedade quando é necessária. Então, acho que se nós investir na educação integral, se nós investir na educação base, nós investir lá desde o pré, numa educação forte, numa educação de conhecimento, de aprendizado, eu acho que nós vamos crescer. Por isso escolhi o PDT, né? Sou hoje dirigente do PDT estadual. Bom, o senhor já antecipou um pouquinho das propostas, do seu foco, né, na Câmara de Vereadores, que é a questão da educação, mas que outras propostas como vereador o senhor pretende sugerir no Legislativo da capital? Olha, nós entendemos que uma das principais coisas, e andando agora junto com o presidente da nossa casa aí, em janeiro, quando nós estávamos com a comissão que funciona na casa no mês de janeiro, e agora mesmo andando em alguns hospitais, UPAs e IPAs, a principal bandeira que nós estamos levando para a Câmara de Vereadores, apresentamos já um projeto de lei, estamos colhendo assinatura, já estamos aí com mais de 30 mil assinaturas, é abrir os postos de saúde 24 horas. É uma necessidade da população de Porto Alegre, todos os profissionais, gestores da área de saúde dizem que isso vai esvaziar as emergências de hospitais, vai dar um pouco mais de dignidade para as pessoas. Nós não podemos, trabalhadores, quando chegam nas suas casas, os postos de saúde estão fechados, as unidades básicas de saúde estão fechadas. Então, essa é uma dos nossos focos. Né? Outro que nós também vamos lutar é que todas as escolas no nosso município, né, tenham um turno integral, mas um turno integral onde as crianças na extra classe não fiquem só fazendo atividade esportiva, que seja uma atividade de aprendizado, que tenha acesso à informática, que tenha acesso à cultura, não só ao esporte. Né? Nós vamos lutar por isso. E a luta diária das pessoas, agora mesmo, a Vila Liberdade aí passou por uma tragédia, aí nós estamos juntos lá, um incêndio grande aí que queimou mais de 160 casas, né? Então, isso é um papel da Câmara de Vereadores, né? Nós ajudamos como dirigentes sindicais, estivemos presentes a nossa central o tempo inteiro lá, mas discutir uma reforma urbana na cidade de Porto Alegre. As pessoas precisam ter CEP, precisam ter endereço, precisam ter dignidade para viver, e discutir as questões do mundo do trabalho, melhorar o sistema de transporte em Porto Alegre, as condições de trabalho das pessoas. Isso influencia na questão do tempo que as pessoas levam para chegar no local de trabalho. Hoje em dia levam mais de 2 horas até para chegar no local de trabalho. Então, essas questões serão os desafios que teremos na Câmara de Vereadores. Escolhemos fazer parte da CUTAB, que é a comissão que mais se assemelha para discutir todos esses temas, né, dentro da Câmara de Vereadores. Então, vamos estar lá para discutir essas questões e apresentar os projetos e, junto com os outros 35, discutir o que é melhor para o povo de Porto Alegre. Vereador Cláudio Janta, para encerrar essa nossa conversa sobre política, eu gostaria de saber o que esperar da sua atuação na Câmara de Vereadores enquanto vereador da base aliada do governo Fortunati. Olha, essa conversa eu tive com o prefeito durante as eleições, né? Eu por ser um dirigente sindical como o prefeito sabe que o que for bom do seu governo, nós seremos os defensores, né? Tipo agora a questão do fórum social, que alguns criticavam, nós fomos para a tribuna defender o papel da prefeitura de sediar o fórum, o que está sendo feito na Vila
liberdade, nós estamos apoiando. Agora, o que for de encontro aos interesses dos trabalhadores, nós vamos ser críticos, vamos apontar as soluções, os caminhos que nós achamos que é para melhorar. Fizemos parte da base do governo, eu sou o vice-líder do PDT, o partido do prefeito. Nós achamos que o prefeito fez grandes coisas nesse período que assumiu interinamente e vai fazer muito mais. Agora, para isso, nós precisamos ver a pessoa, precisamos ver o ser humano, nós precisamos desarmar a cidade de Porto Alegre do seu ranço, do seu maragato e chimango, da sua política de Grenal. Nós precisamos ver o que é melhor para o povo. Se tiver que fazer audiências públicas, nós vamos fazer. Se tiver que ir onde o povo está lá e ouvir a população, nós vamos ouvir. Agora, nós não podemos, por causa do exemplo da BR-101, por causa de um sapo, de uma perereca, em travar o investimento, travar o desenvolvimento de toda uma cidade, de todo um povo. Agora as pessoas têm direito à moradia, têm que ter direito à dignidade, têm que ter direito a emprego e têm que ter direito à saúde. Vereador Cláudio Janta, nós já conversamos bastante sobre a sua carreira política e a sua atividade como sindicalista, mas agora gostaria de conhecer um pouquinho mais o Janta da vida pessoal. Por isso, vou sugerir um pequeno desafio, um ping-pong de perguntas e respostas bem curtas, objetivas. E, se o senhor aceitar, a gente começa agora. Vamos embora. Diga lá, então, vereador, uma atividade física. Olha, eu gosto de fazer hidroginástica, bem... Um filme que tenha marcado? Pat Adams, a história de um médico que leva esperança para as pessoas, alegria para as crianças, para os doentes. Algum livro também que tenha sido importante para a sua vida? Olha, eu tenho lido muitos livros aí de ficção, de policiais, mas um livro que eu acho que é importante para todos nós é a Bíblia. Um prato preferido? Um bom gaúcho, um churrasco. Assado por mim ainda. E com relação à bebida, prefere vinho ou cerveja? Olha, na realidade eu tomo um refrigerante, E de vez em quando uma cachaçinha, como um bom sindicalista. Um pouquinho não faz mal. Não. Algum hobby? Olha, eu gosto de curtir a vida, de estar com a minha família, os fins de semana, fazer churrasco, para a praia. Seria esse o meu hobby principal, Um destino de férias, então, seria praia mesmo? Praia. Um animal de estimação? O meu cachorro que rasga meus jornais todos os dias. Provoca um estrago? Meu labrador lá. Religião, vereador? Religião, eu sou católico, umbandista, budista, Eu acredito num ser superior muito grande, E acredito que a fé ela pode levar nós a fazer coisas que a gente nem acredita. Tanto que o slogan da nossa central, o slogan meu é força e fé, nós vamos mudar as coisas. Filhos? Olha, é a melhor coisa que Deus nos deu. O senhor tem um filho, Amigos? Olha, isso junto com a família, eu acho que é o alicerce que a gente tem. Os amigos e a família nos dão um suporte, é o porto seguro que a gente tem. Algum episódio marcante na sua vida? Olha, seriam vários, O nascimento do meu filho, meu casamento, a eleição no sindicato e na Força em 2004, a eleição de vereador, a eleição para deputado, o carinho das pessoas, Tem vários momentos marcantes na minha vida. Eu acho que o nascimento do meu filho é o mais marcante. E como o senhor se imagina, vereador, daqui a 10 anos? Olha, talvez um pouco mais magro, um pouco mais de cabelo branco e mais combativo, eu acredito. Mais centrado, mas mais combativo. Para encerrar esse nosso ping-pong, um desafio. Eu acho que é levar a dignidade para as pessoas, abrindo postos de saúde, melhorando o sistema de transporte em Porto Alegre e gerando emprego de qualidade. Vereador Cláudio Janta, muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço. Obrigadão.
O programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta para apresentar mais um vereador que representa você na Câmara Municipal. Acompanhe o Trajetórias e conheça quem são os parlamentares que têm o poder de propor melhorias para a capital gaúcha. Até o próximo encontro, eu espero você!